Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma integração simples e rápida entre o Python e o SQL. Eu vou usar um banco de dados SQL Server e para os códigos em Python eu vou utilizar o Jupyter Notebook. A ideia aqui é a gente conseguir trazer os dados lá de dentro do banco de dados SQL, no caso o SQL Server, para dentro do Python para a gente conseguir visualizar aqueles dados ali de uma maneira melhor, né? Criando um gráfico de colunas para as análises ficarem mais completas, né? Quem trabalha com SQL sabe que o SQL não permite a gente criar gráficos, né, ou painéis, então acaba que é comum a gente utilizar o SQL em conjunto com ferramentas como o Excel, o Power BI ou o próprio Python. A boa notícia é que, independente da ferramenta ou a linguagem que você utilize, o SQL tem uma integração direta. Não é muito complicado de fazer. Então isso é muito bom aqui, então facilita muito a integração entre essas ferramentas. Como eu falei, eu vou utilizar o SQL Server e o Jupyter Notebook para os códigos aqui em Python, mas a lógica em si ela vai depender de qual banco de dados que você estiver utilizando ou qual IDE você estiver utilizando. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar muito, então já começa deixando o like, que a gente assim consegue saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisados aí dos vídeos de Python, SQL, ciência de dados e JavaScript que sai toda semana por aqui. Então é isso e vamos começar. Bom, então o objetivo dessa aula é mostrar para vocês de uma maneira simples e direta um código aqui que vai permitir a gente fazer uma integração entre o Python e o SQL. A ideia é que seja algo simples, mas funcional, para que ao final dessa aula você já consiga aplicar no seu dia a dia. Se você quiser se aprofundar mais ali na parte do Python, né, nessa parte de integração, temos vários vídeos aqui no canal e se você quiser mais vídeos sobre esse tipo de tema, deixa aqui nos comentários também. Mas a minha ideia aqui, como eu falei, é ser objetivo aqui, trazer um código que realmente vai funcionar e você vai poder botar em prática aí no seu dia a dia. Então olha só, eu vou utilizar um banco de dados SQL Server e eu estou com ele aberto aqui e esse banco de dados é o banco de dados Contoso. Eu uso bastante esse banco de dados aqui nas aulas porque é um banco de dados gratuito da Microsoft, a gente consegue baixar gratuitamente, mas se você não tiver esse banco de dados não tem problema nenhum, você vai seguir o mesmo passo a passo que eu explicar, só que para o banco de dados, para as tabelas que você quiser analisar aí no seu caso. Aqui eu vou utilizar o Contoso Retail, mais especificamente a tabela de InProduct dentro desse banco de dados. O que tem nessa tabela de InProduct? Tem informações sobre os produtos que são vendidos na empresa Contoso. Eu vou executar esse código aqui, select asterisco from the InProduct, para poder visualizar os dados ali dentro. Então, eu executei e eu vou ter várias informações ali. Qual é o nome do produto, qual é a descrição, né, qual é a marca, qual é a classe, qual é a cor, qual é o preço e assim vai. O que eu vou querer fazer, até para não ter muita informação lá no Python, eu vou querer levar apenas algumas informações, que seriam as informações de cor e preço unitário desses produtos. Né? Duas colunas ali para facilitar. Então, por exemplo, o que eu quero levar lá para dentro do Python vai ser as colunas color name e a coluna unit price from a minha tabela de product. Executando isso daqui, eu vou ter como resultado duas colunas que têm informações das cores dos produtos e do preço unitário. O que eu vou querer fazer lá? Eu vou querer criar um gráfico que mostre para mim qual é o total de produtos para cada cor. Aqui eu tenho um total de 2.517 produtos, né? 2.517 linhas. E eu posso ter várias cores repetidas, eu tenho uma mesma cor repetida, né? Porque um mesmo produto ele pode ter, vários produtos podem ter uma mesma cor. Então eu vou ter ali um produto silver aqui, outro aqui, um black aqui, outro black aqui embaixo, tem green, blue, enfim, tem vários produtos que repetem as cores, mas o que eu quero saber é, para a cor preta, qual é a quantidade total de produtos? Ou para a cor verde, qual é o total de produtos? É isso que eu quero fazer aqui com essa integração ali do Python, né? Criar um gráfico para poder visualizar isso. Então vai ser essa tabela que eu vou querer jogar lá para dentro do Python. Então voltando aqui para o meu Jupyter Notebook, eu vou começar aqui o meu código. Você vai ver que é um passo a passo, não foge muito disso daqui. Claro, se você quiser fazer uma integração simples, mas efetiva. Tá? Mas vamos lá. Primeiro passo aqui é o seguinte, se eu quero integrar o Python com o SQL, eu preciso garantir que eu vou ter alguma coisa
que vai permitir essa integração acontecer, né? Aqui, no caso do Python, essa coisa se chama o PyODBC, que é uma biblioteca, né? Um pacote ali que tem códigos prontos ali dentro, que a gente não vai precisar programar, são códigos prontos que já automaticamente fazem essa integração, né? Em resumo, é mais ou menos isso, né? Esse pacote ele vai facilitar a nossa integração. Então, o primeiro passo aqui vai ser instalar essa biblioteca, esse pacote, que é o PyODBC. Então, eu vou usar esse comandinho aqui, ó, pip install PyODBC, para poder fazer a instalação. Eu já tenho o PyODBC instalado, mas por via das dúvidas pode ser que você não tenha, então a gente já faz a instalação aqui. Então eu vou dar um Ctrl Enter e vou esperar um pouquinho que ele vai fazer a instalação ali para a gente poder dar continuidade. PyODBC instalado, aqui para mim apareceu esse aviso porque eu já tinha ele instalado, mas tudo bem. Garantimos aí que vai estar todo mundo na mesma folha, na mesma página. E agora eu vou criar uma nova célulazinha, nesse maisinho. E aqui eu vou começar os primeiros passos ali do meu código. Eu já instalei o PyODBC e agora eu vou precisar importar as bibliotecas que eu vou precisar para fazer esse projeto. A primeira biblioteca é o próprio PyODBC, para eu poder utilizar ali os comandos, né, dentro do PyODBC. E além disso eu vou ter que importar também uma outra chamada Pandas. O Pandas vai ser uma biblioteca, né? Vai ser, enfim, um conjunto de códigos ali que já estão prontos para a gente poder trabalhar com análise de dados. Se você quiser aprender mais sobre Pandas, a gente tem vários vídeos aqui no canal, inclusive vou até deixar um aqui de sugestão para você poder aprender mais sobre isso. Mas sempre que se fala de análise de dados, a gente vai falar de Pandas aqui no Python. Aqui eu vou mostrar um exemplo bem simples, mas ainda assim eu vou precisar dessa biblioteca também. Legal? Então, vou importar o PyODBC e, além disso, eu vou importar o Pandas. E eu vou dar um nomezinho para o Pandas. Eu vou chamar ele aqui de PD. É comum a gente fazer isso. Tá? Importar Pandas as PD, ou seja, como PD. Vou dar esse alias, né? Esse apelido para o Pandas. E o próximo passo agora vai ser informar quais são os dados de conexão que eu vou querer fazer para que ele entenda que a minha conexão vai ser com o SQL Server, que vai ser num determinado servidor e com um determinado banco de dados. Então eu vou ter que passar essas três informações e para isso eu vou criar uma variável chamada dados conexão. Essa variável dados conexão ela vai receber uma lista de valores, né? Mais de um valor ali dentro. 3 valores no total. Então eu vou abrir o parênteses para poder passar essas informações e aqui dentro eu vou escrever esses valores. Vou dar uma tecla Tab para poder fazer ali a organização e a primeira informação que eu vou ter que passar vai ser o driver. Ou seja, eu quero fazer uma conexão com SQL Server, com MySQL, com SQLite, enfim, eu vou passar aqui no driver. Então eu vou dizer que o driver vai ser igual a entre chaves SQL Server. Ah, Marcos, ponto e vírgula aqui no final. Ah, Marcos, mas eu vou trabalhar com MySQL, com Postgre, com SQLite. Aí você vai procurar qual que é o nome certinho, né? Você pode dar um Google e procurar qual que é o nome do driver ali de acordo com o banco de dados que você está utilizando. Eu estou utilizando o SQL Server, então é bem direto assim. O próximo vai ser o servidor, ou seja, qual é o servidor onde eu tenho esse banco de dados ali dentro. Então aqui no caso, para poder descobrir qual é o meu servidor, eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu menu iniciar, eu vou buscar por CMD, que é o prompt de comando aqui, onde eu vou descobrir qual que é o nome desse servidor para eu passar aqui para o meu código. Então digitando CMD, prompt ali, né, e dando Enter, ele vai abrir essa janelinha preta. E para descobrir o nome do nosso servidor, eu vou usar o hostname. Hostname, Enter, e aqui o nome é Marcos. No meu caso, o nome do servidor é Marcos. No seu caso, vai depender de qual o nome aí do seu servidor, do seu computador, e cada computador tem um nome de servidor diferente. Então é importante que você faça esse processo para você pegar o nome do seu servidor. O meu é Marcos, o seu pode ser outra coisa. Legal, então aqui server vai ser igual a Marcos, ponto e vírgula, e para fechar aqui eu vou dizer também qual que vai ser o nome do banco de dados, ou seja, quem vai ser o database. Database vai ser igual a Contoso Retail DW. Marcos, onde é que eu pego esse nome aqui, Contoso Retail? No caso, você vai lá no SQL Server e você vê qual é o nome do banco de dados que você quer conectar.
No meu caso é Contoso Retail DW. No seu caso, pode ser o mesmo banco ou pode ser outro banco, não tem problema, você vai substituir aqui. Continuando, já tenho aqui os dados de conexão, só que isso aqui é uma variável, isso aqui isso aqui não faz nada. O que eu vou precisar fazer agora é efetivamente criar essa conexão. Então aqui embaixo, logo depois eu vou criar uma variável chamada conexão e essa variável, ela vai fazer a conexão ali de fato, com essas informações que eu passei. Então, para conseguir fazer isso, conexão vai ser igual a... Eu vou usar o PyODBC, e vou usar uma opção aqui de conexão, connect. PyODBC.connect para eu poder conectar a esses dados aqui. E eu vou colocar entre parênteses o nome da variável ali que tem as informações de dados de conexão. Então, dados conexão. Então, isso daqui vai efetivamente pegar essas informações e conectar. Porque isso daqui, essa variável aqui, ela não faz nada. Bom, para eu garantir que isso aqui não deu problema e tudo mais, eu vou dar um print. Conexão bem sucedida. Só para quando eu rodar, eu garantir ali que não teve nenhum problema. Ctrl Enter para a gente poder executar isso daqui. E aí, se tudo estiver certinho, a importação ali das bibliotecas, os dados de conexão, a conexão em si, tudo estando certo, ele vai printar ali para a gente que a conexão foi bem sucedida. Só aguardar um pouquinho ali que ele vai mostrar ali para a gente aquele resultado. Então tá lá, conexão bem sucedida, posso continuar aqui. Fiz a conexão, agora eu vou, de fato, dizer quais os dados eu vou querer buscar dentro do banco de dados SQL. Então aqui que vai entrar o comando SQL que eu vou querer utilizar. Vou clicar no maisinho aqui em cima para inserir uma célula. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o comando SQL que eu quero utilizar, ele vai ser aquele select color name, vírgula, unit price from dim product. Eu vou colocar esse comando SQL entre aspas duplas. Então vou fazer assim, select color name, vírgula, unit price from a tabela dim product. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui, a princípio, não vai fazer nada porque isso é uma variável, mas esse texto aqui, ele diz que eu quero selecionar as colunas color name e unit price da minha tabela dim product. Agora, para eu transformar essa variável aqui de texto em um comando efetivamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável chamada dados, e essa dados vai ser igual ao quê? Essa dados ela vai ter que ser igual a de fato, os dados que vão ser buscados lá de dentro do SQL Server. Então, eu vou querer transformar esse texto aqui em um comando para poder fazer a consulta no banco de dados e armazenar o resultado desse select dentro desses dados aqui. Para isso, eu vou ter que utilizar a minha biblioteca Pandas. Então, pd, ponto, e aqui eu vou usar o read SQL, que vai fazer uma leitura ali daqueles dados. Entre parênteses, eu vou passar duas informações. Primeiro, qual é o comando que eu quero utilizar? E segundo, qual é a conexão que eu estou trabalhando? Então, o comando que eu quero fazer a leitura vai ser o comando SQL. Então, aqui, comando SQL, vírgula, depois eu vou dizer que eu quero trabalhar com a conexão, que é essa daqui. Fechado? Vou dar um Ctrl Enter para poder executar isso daqui. Ele vai me dar um aviso, mas não tem problema. A gente pode ignorar isso aqui e dar continuidade. Agora eu vou criar uma nova célula. Vou clicar aqui no maisinho e eu vou dar um display da minha tabela dados. Ctrl Enter, tá lá. Já tenho as informações aqui. As mesmas 2.517 linhas e as informações ali de cores e preços. Lembrando que o que eu quero fazer aqui é pegar essas informações e criar um gráfico de colunas para me mostrar ali qual é o total de produtos para cada cor. Qual é o total de produtos para a cor silver, para a cor blue, para a cor white e assim vai. Legal. Próximo passo aqui agora, então, vai ser pegar essa tabela aqui, que tem 2.517 linhas, e agrupar para mostrar para cada cor qual é o total de produtos de cada cor. Vou criar uma nova célula clicando nesse mais. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para a gente poder fazer esse agrupamento, nós vamos utilizar o comando group by, que é o mesmo comando lá do SQL, o mesmo comando de agrupamento.
Então eu vou dizer que na minha tabela dados, ponto, eu quero fazer um group by da coluna. Qual coluna eu quero agrupar? Coluna color name. Então da coluna color name e essa coluna color name, o que eu vou querer fazer com ela? Eu vou querer fazer o quê? Uma soma, uma média, um mínimo, um máximo? Eu vou querer fazer uma contagem. Então logo depois aqui, ponto count. Ou seja, eu quero fazer uma contagem da minha coluna color name, agrupar essas informações e tudo isso lá na minha tabela dados. Vou dar um Ctrl Enter nisso daqui e o que ele vai fazer? Vai mostrar ali para mim uma tabela resumida. Aqui nessa coluna eu vou ter apenas o nome de cada cor e aqui o total de cada cor. Eu tenho para a cor azul 14, para a cor preta 602 produtos, para a cor blue 197 e assim vai. Tá, beleza, Marcos, mas isso aqui eu faço no SQL. Sim, isso aqui faz no SQL. Inclusive, se você já tivesse uma tabela agrupada lá no SQL, você poderia fazer o select aqui. Ou até mesmo o código group by para poder fazer o agrupamento, você já poderia ter feito direto aqui. Legal? Não foi o caso. Quis mostrar aqui para vocês como é que seria no Python. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero pegar essa tabela e essa tabela eu vou querer criar um gráfico a partir dela. Só que acontece, esse comando que eu acabei de executar aqui, né, esse código, ele não está sendo armazenado em nenhum lugar. Então, eu não consigo aproveitar essa tabela em outra parte do código. Para isso, eu vou ter que armazenar essas informações dentro de uma tabela de fato. Então, eu vou criar uma variável chamada df, que vai ser igual a isso daqui. Então, agora, df vai armazenar esse resultado, só para poder usar o df depois para criar o gráfico. Lembrando que df é só uma variável que vai armazenar essas informações aqui, né? Ctrl Enter. A princípio, dessa vez não aconteceu nada, mas vou clicar no mais, novamente, e vou dar um display de df. Ctrl Enter, e aí está lá. Perfeito? Agora eu vou criar efetivamente ali o meu gráfico. Nova célula aqui, clicando no maisinho. E para criar esse gráfico, eu vou dizer qual é a tabela, no caso a variável, né, df, ponto, e eu vou querer plotar um gráfico a partir de df. Então df.plot, abre o parênteses, vai ser do tipo kind igual a bar. Então eu quero criar um gráfico que vai ser de barras a partir dessa tabela daqui. Ctrl Enter, ele vai fazer a leitura ali dos dados e vai mostrar para a gente ali exatamente aquele gráfico de colunas, mostrando ali para cada cor, qual é o total de produtos. Legal que com o gráfico fica mais visual, né? Então eu bato o olho aqui e consigo ver que o black é a cor que tem mais produtos. Depois vem white, depois vem silver, depois vem gray, depois vem blue e assim vai. Olhando para a tabela agrupada, eu não consigo ter essa facilidade, né? Então criar um gráfico fica bem legal. E a gente integrar o SQL com outras ferramentas vai expandir muito aí as nossas possibilidades. Então, como eu falei lá no começo, a ideia aqui era mostrar para vocês um código simples, mas efetivo aí para vocês poderem criar essa conexão entre o Python e o SQL e criar um gráfico a partir disso. Agora aqui são várias as possibilidades que vocês podem ter, diferentes formas ali de fazer um select, né, aqui. Então, vocês podem fazer select de mais de uma tabela, né? Brincar ali com as análises que vocês querem fazerem e a partir disso criar um gráfico. Simples, mas funcional. E aí, se você quiser se aprofundar mais aqui sobre Python, né, sobre a parte de gráficos e tudo mais, recomendo que você assista aqui os vídeos com o Lira ali para você aprender mais a fundo sobre isso. Fechado? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente integra o SQL com outras ferramentas, deixa aqui nos comentários para a gente poder saber aí e fazer mais vídeos desse tipo. Fechado? Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê na próxima aula.